Olha que coincidência, o episódio começa mostrando aquela exata cena que eu falei pra vocês olharem no meu último vídeo de teoria aqui no canal, que é aquela cena da Jane tendo a ideia do novo livro dela. E o episódio começa assim porque ele vai girar exatamente em torno do novo livro da Jane. Eles não fazem suspense em relação ao acidente da Petra e da mãe dela que mostrou no final do último episódio. Eles mostram logo a Petra lá tranquilona, em frente à cama de hospital que a mãe dela tá. Inclusive já se passou um mês desde esse dia do acidente. A Petra tá lá só com um bracinho quebrado e a mãe dela tá bem ferrada. Nessa cena em que a Petra tá lá no hospital, de frente pra cama da mãe dela, a Jane tá lá do lado dela e ela vira pra Jane e fala que no dia do acidente, a única coisa que se passou pela cabeça dela foi: se eu morrer, com quem as gêmeas vão ficar? E que quando ela pensou nisso, ela ficou super tranquila porque as gêmeas teriam o Rafael e a Jane como madrasta. Aí a Jane começou a fazer a única coisa que ela sabe fazer na vida, que é chorar, e entrou no modo super madrasta. Ou seja, quando ela foi pra casa, ela começou a organizar a casa de modo que quando as gêmeas fossem pra lá, elas se sentissem tão parte da família quanto o Mateus. E ela decide a partir dali também passar mais tempo com as gêmeas pra conhecê-las melhor. Quando ela tá lá conversando sobre isso das gêmeas com o Rafael, do nada ela tem a ideia para terminar o livro dela e aí ela vai correndo escrever e assim ela fica por 3 semanas só escrevendo, sem tomar banho inclusive. E ela fica lá só escrevendo sem fazer mais nada até que ela finalmente termina o livro. Quando ela termina, ela envia lá pra namorada da orientadora dela, que é a pessoa que já ia dar uma olhada no livro dela, porque ela trabalha com publicação de livro e tal. E aí Jane fica naquela ansiedade pra ver o que a mulher achou do livro, fica lá esperando dias. A orientadora da Jane adora o livro dela, mas a namorada dela opta por não publicar o livro. A Jane não se dá por vencida e envia o manuscrito dela para várias editoras. Em meio a tudo isso, temos o Rogelio e a River fazendo de tudo pro piloto dele ser aceito. E temos também a mãe da Petra tendo a perna dela amputada no hospital por consequência do acidente. Se eles não amputassem a perna, ela era capaz dela morrer. A Jane começa a passar mais tempo com as gêmeas para conhecê-las melhor, como ela disse que faria. Ela tem alguns probleminhas com pirracinha das gêmeas, tem, mas aí fica tudo tranquilo depois. A Jane começa a ser rejeitada por todas as editoras para as quais ela mandou o manuscrito dela, e o Rogelio surge com a ideia de que ela mesma entregue o manuscrito na mão da pessoa que precisa ler o manuscrito da editora, porque ela estava achando que o manuscrito não estava nem chegando na mão das pessoas certas. Então eles bolam esse plano pra Jane se disfarçar de entregadora, ir lá e deixar o manuscrito na mesa da pessoa que precisa ler. O plano dá errado, mas na hora ela tá com as gêmeas ali na empresa e as gêmeas dão um jeitinho de ajudar e ela consegue deixar o manuscrito lá. A Jane acaba sendo rejeitada também por essa editora que ela armou todo esse plano e a partir daí ela decide então ser mais realista e começar a tratar a escrita dela somente como um hobby, já que ela havia sido rejeitada por todas as editoras para as quais ela enviou, né? Nesse momento que ela tá lá chorando, conversando com o Rafael, porque tinha sido rejeitada de novo, o Mateus começa a ler o livro dela. Vocês lembram que ele tava com problemas para ler, né? Para aprender a ler. E aí ele pega o livro dela e fala: mamãe, eu gostei do seu livro. E aí ele começa a ler. E aí é aquela emoção, né, de Jane e Rafael, porque o Mateus finalmente tá conseguindo ler. O Rogelio tá com a filha dele, Baby, no momento em que ela dá os seus primeiros passinhos. E é a partir daí que ele percebe que tá na hora de alterar as prioridades na vida dele, que ele tava dando muita prioridade pra novela e tava esquecendo, deixando um pouco de lado a filha dele, menorzinha. Ele decide então ficar ok com o fato dele não ser a super estrela dessa nova novela, porque a galera gosta mais daquele casal que representa ele e a River novos. O povo tá aceitando mais eles do que o Rogelio e a River. E a River não aceita isso de jeito nenhum. O Rogelio também não aceitava. Mas agora o Rogelio tá ok com isso, porque ele vai dar mais prioridade a ficar com a Baby. O hospital em que a Magda tá internada liga pra Petra pra dizer que a mãe dela agora está sobrevivendo por aparelhos. Então a Petra vai até o hospital para desligar os aparelhos. A Jane tá lá com ela, obviamente, e elas ali conversando, ela fala pra Jane que mesmo ali, olhando a mãe dela naquela situação,
ela não consegue ter sentimento nenhum por ela. Que a vida com a mãe dela foi simplesmente terrível. Daí, no momento em que eles estão lá pra desligar os aparelhos, a Magda volta a ter atividade cerebral. Petra, parece que tu vai ter que aturar tua mãe um pouquinho mais. Quando a Jane tá lá no hospital com a Petra, um agente liga pra ela e diz pra ela que quer representá-la na publicação do livro dela. Nesse episódio, vemos um pedacinho do novo plano da Rose, que é pegar algum objeto que tá dentro da casa do Rafael. Não sei se vocês se lembram, mas em alguns episódios atrás teve aquele capanga da Rose que entrou na casa do Rafael quando não tinha ninguém lá e ninguém sabe por que ele entrou, o que ele fez lá dentro. Ele entrou pra procurar esse objeto, mas ele não encontrou. Como a Luísa tá aparentemente trabalhando com a Rose, esse cara fala pra ela pedir esse tal objeto pro Rafael e ela vai até o Rafael, dá uma chorada, fala pra ele que o objeto tem valor sentimental pra ela, mas o Rafael não é burro e fala: se você tá querendo isso, é porque é pra Rose e eu vou entregar agora pra polícia. O que o Rafael não sabe é que isso tudo foi um truque pra conseguir o verdadeiro objeto que a Rose queria, que era um relógio do Emílio, pai da Luísa. Dentro desse relógio do Emílio tinha um plásticozinho com a digital dele, ou seja, eles vão usar a digital pra alguma coisa. E nesse caso era para abrir um lugar que tinha muito dinheiro e só abria com a digital do Emílio, que tá morto, né? E enterrado, cimentado, né? O episódio termina com a Rose dando instruções lá pra gangue dela através daquela televisãozinha. Só que toda a galera que tá ali está exatamente igual a Rose. Né? Faltam 4 episódios pra acabar. Agora, querendo ou não, a série vai ter que mostrar o plano da Rose. A série encheu linguiça durante toda a temporada pra só agora, nos últimos episódios, colocar uma coisa mais interessante. Eu não sei vocês, mas eu nem cogitei que a Petra tivesse morrido naquele acidente do final do episódio 14. Nem passou pela minha cabeça isso. Pode ser ela morrer? Pode, mas ao que tudo indica, eles vão deixar essas fortes emoções só pros últimos episódios mesmo. Palmas para o Rogelio, que finalmente tirou da cabeça aquela neurose de eu tenho que ser a estrela em tudo e resolveu priorizar a Baby, que tá crescendo, né? Que afinal de contas, ele quis ter outro filho justamente por ele ter perdido toda a infância da Jane. Então ele foi lá e quis ter outro filho. Ele não faria realmente muito sentido ele deixar a Baby de lado por causa da novela dele. Então eu achei ótima essa decisão dele. Ele tem que focar nela mesmo. O motivo dela estar ali é porque ele queria acompanhar a infância de algum filho dele. Então, porra, a mãe da Petra eu acho que ainda vai dar uma boa perturbada na vida dela, tadinha. Agora sim a gente deve saber qual era o tal do favor que ela queria pedir pra Petra naquele momento do carro. E se bobear, esse favor que ela vai pedir pra Petra tá ligado com a Rose, hein? Sei não. Por falar em Rose, eu tinha esperanças de que nesse episódio já começaria a ação relacionada a Rose. Mas eu dei com a cara na parede de novo, porque novamente o episódio foi morno, pelo menos em relação a isso. Eu acho que tem grandes chances do Michael voltar no próximo episódio, porque agora que eles começaram a revelar o plano da Rose, eu acho que o motivo que ele vai voltar é por alguma coisa da Rose, né? Então deve estar próximo o momento que ele vai voltar pra série. Detetive Cordeiro de volta à ação. Eu quero. Eu tô vendo comentários de vocês no meu vídeo de semana passada de teoria, com teorias, gente, maravilhosas. Eu tô adorando essas teorias, coisas que eu nem passaram pela minha cabeça nunca. Continuem comentando as teorias de vocês lá naquele outro vídeo, porque eu tô doida pra chegar no final e mostrar aqui no meu vídeo de crítica do final da série quais foram os comentários com o final certinho da série, quem foi que acertou como é que a série ia acabar. Episódio 16, eu quero ação, eu quero Rose, eu quero Michael, por favor. Me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo que eu falo sobre a série e sobre outras séries que eu estou assistindo também, que é @KateGinger. Beijinhos e até a próxima.